Oi, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Lucas, tudo bom? Nossa, começou a gravar automaticamente? É automático. Entrou, já está gravando. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Lucas, eu fui ler as orientações agora, mas não captei toda a mensagem. Cada um dos artigos já tem uma sequência, né? Dos 3 artigos. Isso. Não pode seguir a mesma sequência que está na programação, ou podemos mudar a sequência também. Não, O primeiro seria, Ah, o primeiro seria a transmissão de volatilidade. O tá, segundo, uma proposta de construção de rede. E o terceiro, gestão de riscos. tá. E deixa eu ver aqui. Então, a pessoa, Eu ela, ela, tenho ela abre o vídeo, né? Você tem o vídeo já? Temos o vídeo, está na programação. Eu vou abrir aqui e compartilhar a apresentação, Tá. né, dos vídeos, e na sequência temos, para cada apresentação, 8 minutos de debate, se alguém tiver alguma pergunta, algo a fazer entre os Mas o participantes. vídeo, não é o vídeo que é mais ou menos 8 minutos? O vídeo é 8 e o debate sequencial também são 8 minutos. Tá, e esse debate sequencial sou eu que coordeno? É, Ou é você você? Sou eu? Tá, Eu posso fazer alguma pergunta, mas se não tiver, geralmente o pessoal também que está participando da sessão tem alguma pergunta, eles podem fazer perguntas entre eles também. tá. E Temos até 8 minutos. Podemos utilizar menos, mas não mais do que 8 minutos de debate. tá. E uma outra pergunta. Eu esqueci que ia perguntar. Tá, tudo bem. Ah, lembrei. Tem alguém escalado? Porque normalmente tem congresso que é assim, você vai apresentar um artigo e você debate o outro artigo da mesa. Isso existe ou não? Não, não, Não? não, Tá, não. tá bom. No caso, Beleza. eu posso fazer alguma pergunta, você ou quem tiver na sessão. Beleza, tranquilo. A gente se vira aqui. Você é estudante aí da Eu FEA? sou estudante de doutorado da FEA. Com quem que você trabalha? Eu estou estudando bioeconomia na Amazônia, especificamente cadeia de valor do cacau, em comunidades agroextrativistas. Que legal. Tem gente aqui na Unicamp que está trabalhando o açaí E a gente na quer estudar, Amazônia. queremos estudar o açaí também. Estamos com uma proposta sendo avaliada agora para dar sequência. É um projeto da FAPESP. Além do cacau, estamos estudando o pirarucu também. Ah, com a Silvia que você está trabalhando, então. Silvia. Ah, Com a Silvia, com o Jax, uhum. com a Graziela Comini. Sim, a Silvia. Trabalhei anos com a Silvia. A Silvia é praticamente uma mãe para mim. Muito bom. Você é professor da Unicamp? Só. Bom. Bom dia, Wesley. Bom dia, professor Rodrigo. Bom dia, professor Lucas. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Cheguei aqui já para cá. Já Para não ter erro, né? Isso.
Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. Bom dia, Fabiano. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Oi, Daniel, se você quiser falar alguma coisa para testar seu som. Bom dia. Tá muito baixo? Ou tá bom? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Ah, então, Oi, Daniel. beleza. Tudo certo aí, palmeirense? E aí, Rodrigo? Você tá bom? Não esperava encontrá-lo aqui, não. Pois é, pois é. Tudo bem? Sobrevivendo? Certo, tudo certo. Disse bem, sobrevivendo. Eu sei que você tá na correria porque você não falou mais nada daquele trabalho lá e a gente também não falou, mas vamos ver se a gente Mas consegue. quem sabe se hoje a gente possa conversar um pouco, ou pelo menos marcar alguma coisa. Tá bom, à tarde, se você quiser, me manda mensagem. Beleza.
Bom dia, senhores. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Bom dia. Sim. Sim. Perfeito, ouço vocês também. Bom dia, Wesley. Tudo bem? Tudo bom? Vejo aqui também Rodrigo, Luiz, Daniel, Lucas, Fabiano. Prazer em conhecê-los. Prazer. Nós fizemos uma disciplina com o Vian no passado, ano retrasado, não foi, Daniel? Com quem, Lucas? Desculpa, não Com o entendi. Vian, com o Carlos Vian. Você fez uma disciplina com ele, não fez? Em 2020? Eu acho que não, eu não lembro, pelo menos. Nós fizemos alguma disciplina, agora não me recordo qual, se eu não estou enganado, mas acho que já te conheço de alguma disciplina. Em qual escola? Na USP. Na USP. Acho que na USP. Ou foi em algum congresso, algo parecido. Mas eu já te conheço. Talvez a gente possa ter. Na USP eu acho que não, porque ao longo do mestrado, pelo menos eu não cheguei a fazer disciplinas por lá, embora eu tenha participado de congressos, de eventos, né? E conheço muita gente. Enfim, eu acho que esse ciclo de professores, né, de finanças e afins acaba que se cruza, vira e mexe, né? Nas diferentes localidades, congressos, etc. Mas que bom. Bom encontrá-los por aqui. Muito bem, Lucas. Como que a gente inicia? Sou eu que abro? É você? Eu estou meio perdido aqui. Me ajuda. Você pode abrir, fazer alguma consideração e, na sequência, nós passamos para os artigos. Legal, então tá bom. Então, novamente, bom dia a todos, Lucas. O Gaio tá aí, não tinha visto. Estava aqui mexendo em um outro formulário. Tudo bem, Gaio? Berenice, Wesley, Daniel, Fabiano, bom dia a vocês. A gente está, então, na mesa temática de agribusiness, né, de agronegócio, e essa parte em específico é a questão de aspectos relacionados à gestão de risco, né? Então, temos 3 artigos no debate: gestão de risco na suinicultura, realidade ou conjectura, uma revisão sistemática; transmissão de volatilidade no mercado de commodities agrícolas, evidências a partir do conflito Rússia-Ucrânia; e uma proposta de construção de um hedge de compra de milho em Marechal Rondon, Paraná. O procedimento que eu conversei com o Lucas há instantes atrás, antes de vocês até entrarem na reunião, ele vai soltar as apresentações já gravadas, acho que são máximo 8 minutos, e aí na sequência a gente tem outros 8 minutos para um debate, tá? Eu vou estar organizando conforme está aqui na minha agenda, tá? A primeira, Lucas, me confirma isso. O primeiro título é Gestão de Risco na Suinicultura. É esse que está para você ou não? O meu está invertido, mas pela numeração é isso mesmo, porque ele é 58. Isso. A numeração maior. Tá, beleza. Então a gente pode começar com esse, que os autores são o Fabiano Gregolin de Campos Bueno, né, e a Késia Oliveira da Silva Miranda, ambos da Exalc, certo, Fabiano? Isso. Isso aí, eu agradeço poder começar por ele, porque eu estou na faculdade. Legal, ótimo. Entro em aula em seguida. Ótimo. Então vamos lá, Lucas, solta aí o som e o vídeo e a gente faz a discussão. Vou compartilhar aqui, só um instante. Olá, eu sou o Fabiano Gregolin e, juntamente com a Késia Miranda, desenvolvemos o artigo Gestão de Riscos na Suinocultura, uma realidade ou conjectura, uma revisão sistemática. Introdutoriamente, eu vou apresentar o cenário, que é de consumo de proteína animal muito crescente nessas últimas décadas, né? Impulsionado pelo aumento da renda média individual, pelo crescimento populacional. Isso traz uma projeção de que
por volta de 2050, seja duplicada a produção global de animais. E os níveis de consumo de carne suína acompanham essa tendência. Esse aumento no consumo de carne traz como consequência uma demanda por produção. Então, essa mudança, essa nova dinâmica motivou mudanças no sistema de produção de suínos, que antes vinha de produções extensivas, menores, foram impulsionadas a se desenvolverem como produções mais intensivas, em grande escala, mais concentradas geograficamente, mais especializadas, comercialmente orientadas. E essa mudança bastante significativa em um curto espaço de tempo trouxe consequências, como questões ambientais ao longo de toda a cadeia produtiva e também de abastecimento, questões referentes ao uso da terra, manejo de dejetos, biossegurança, zoonoses. E aí, tudo isso traz consigo que a própria produção de suínos, a própria atividade, ela é complexa por essência. E tem os seus riscos inerentes. Com essa intensificação, com essa produção intensiva dos suínos, trouxe novos riscos além dos já existentes. E toda essa complexidade na produção nos desperta a ideia de que a gestão de risco pode ser um aliado do produtor no desenvolvimento do processo de produção, no gerenciamento da sua produção e assim por diante. Então, a ideia de que a gestão dos riscos ela pode ser uma aliada. Para tanto, buscamos entender se isso é presente no mundo. Realizamos essa pesquisa sistematizada em fevereiro de 2021, buscando nas bases de Web of Science, Scopus, Science Direct, que são as de maior referência na suinocultura. O período das publicações foram publicações entre 2015 e 2021 que trouxessem consigo os termos que estão apresentados aí no slide, que trouxessem a relação entre suíno e risco, gerenciamento de risco na suinocultura, enfim, esta relação. Então foram encontrados 11.778 documentos. Então, para afunilar, para filtrar isso aí, para criar a biblioteca final, o primeiro ponto foi escolher os documentos duplicados, em seguida, a leitura dos títulos para encontrar total aderência desta produção com a temática riscos na suinocultura, em seguida passou-se para a leitura dos resumos das palavras-chave e, por último, a leitura dos resultados finais. Enfim, a biblioteca ficou finalmente composta por 2.178 documentos. Feita a leitura de todos esses 2.000 artigos, o processo de classificação se deu identificando como risco os objetivos gerais dessas publicações. E uma subcategoria, como um subgrupo dentro de cada risco, os objetivos específicos dessas produções. Bom, o resultado está aqui. Bastante significativo o aumento da produção acadêmica nesse sentido, de que parte por pouco mais de 200 publicações que envolvam algum tipo de risco, lá em 2015, chegando lá em 2020, como a pesquisa foi feita no comecinho de 2021, excluímos essa primeira pedacinho de 2021 para não dar tendência no gráfico. Então se vê que é crescente a publicação nessa área. É possível verificar também que os resultados, então, o número de publicação por categoria, essas foram as categorias aqui, né? Então, saúde animal e produtividade foi uma categoria, ou seja, um objetivo geral dos artigos, que figura aqui na primeira posição com a grande maioria dos resultados. Aí, excremento de resíduos, zoonose, enfim, não houve uma limitação.
todos os objetivos gerais dos trabalhos foram apresentados aqui. Em seguida foram criadas as subcategorias, que dentro de cada uma dessas categorias apresentadas, ele tratava de alguma outra coisa aqui. Então, essas foram as subcategorias apresentadas. Então, os resultados mostram que saúde animal teve 1.153 documentos, excremento de resíduos 250, zoonose 187, e assim por diante. O que isso representa? O foco das pesquisas. Saúde, aqui representa que 1.153 artigos tinham como foco da pesquisa a saúde animal e produtividade. Bom, o que se pode concluir com isso? Nós não conseguimos identificar a questão da gestão de risco. Os riscos na suinocultura, eles são direcionados a áreas específicas, como apresentado. Então, é na área de zoonose, é na área de saúde animal, é na área de cadeia, enfim, eles não são com uma abordagem holística, integrativa, o que se espera de uma gestão de risco mais completa. Então, vê-se que os riscos são uma preocupação crescente na área, mas que uma abordagem holística, como eu estou falando, que permita essa identificação, mensuração, gerenciamento desses riscos de forma bastante consistente e sistemática, é um campo ainda inexplorado. E aqui eu apresento algumas das referências, as principais. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Fabiano. Fabiano, você quer se apresentar? Porque foi muito rápido. Eu não me apresentei também. Meu nome é Rodrigo. Eu sou professor aqui na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Trabalho com economia agrícola e finanças. Fabiano, por favor, se apresente e aí eu abro a discussão a respeito do paper. Legal, bom dia a todos novamente. Eu sou Fabiano Gregolin, eu sou professor da Faculdade de Tecnologia aqui em Sorocaba e sou estudante de doutorado lá na Exalc, estou na etapa final aí. Estou no quarto final do projeto. Então, esse é um artigo que iniciou a pesquisa para tentar entender o estado da arte aí na área de gestão de riscos na suinocultura. Eu tenho alguma afinidade com a gestão de riscos, porque iniciei em 2014 ou 15 com o professor Fábio Lotti aí na FEA, e por questões da vida eu acabei tendo que dar uma pausa aí e retomei a convite da professora Kézia lá na Exalc para aplicar isso na área de suínos, mais especificamente em conforto térmico, porque minha primeira formação é tecnólogo em agroveterinária. E essa foi a primeira etapa, né? Então, tentar entender como é que está a gestão de riscos na suinocultura. Legal, muito bom. Eu tenho algumas questões, mas eu abro em primeiro lugar, caso alguém queira fazer alguma pergunta a respeito do trabalho, eu peço que sinalize aí com a mãozinha do Zoom e a gente dá sequência. Posso fazer um comentário aqui? Claro. Me chamou a atenção dos resultados que o professor Fabiano obteve, que quando a gente olha os riscos pesquisados, os riscos financeiros, que eu imagino que devem estar ali naquela categoria de economia e mercado, representam só 1,8% daquela amostra que você tem ali, né, já selecionada depois que você fez toda, digamos assim, a exclusão, né? São 2.178 trabalhos, em que apenas 1,78% representa ali aqueles que pesquisaram sobre economia e mercado, né? E aí, aquelas diversas categorias é o que dentro da gestão de risco a gente chama de matriz de riscos operacionais. E é interessante porque quando a gente fala de agro, de fato, né, a gente tem uma enormidade de riscos que são sobre como eu faço, enfim, os animais crescerem saudáveis, ficarem bem, né, e atingirem ali os objetivos que eu tenho com aquele rebanho, ou, né, aí depois toda a parte, né, de plantações também com seus desafios. Mas esse tema de risco financeiro, né, que é o foco que também recortamos aqui no nosso trabalho quando falamos de milho, essa cooperativa que deu origem ao nosso estudo de milho também tem suínos.
E você sabe, Fabiano, que a gente, inclusive, procurou fazer a modelagem de algum derivativo que pudesse proteger a variação do preço do suíno. E aí, nós fizemos vários testes, várias modelagens, inclusive com um contrato de derivativo que existe em Chicago, que é teoricamente, né, de suínos, e ele tem uma aderência muito ruim com a variação de preço do suíno aqui no Brasil. Fizemos vários testes, e aí, inclusive nos nossos testes, a gente percebeu que o contrato de boi da B3 tinha uma aderência melhor do que o de suíno de Chicago, dada a peculiaridade da formação de preço aqui nas nossas localidades. Mas, de fato, é um tema que aqui no Brasil foi muito pauta, né? Porque com o aumento do preço do milho e do farelo de soja, tanto o pessoal de suínos quanto de aves ficou, durante um bom tempo, com margem negativa, dando prejuízo mesmo. Então, é um tema super relevante e que falta instrumentos para a gente gerenciar melhor esses riscos financeiros e, como você evidenciou, tem pouca pesquisa, né? Verdade, quase nenhuma. O grande desafio, na verdade, a perspectiva, a ideia, né, era muito mais positiva do que essa. Era de conseguir encontrar alguma coisa um pouco mais avançada, para poder tratar, por exemplo, de áreas financeiras, de exportação e tudo mais. Mas quando eu me deparei com a pobreza de tecnologia, o que eu encontrei, porque eu fiquei afastado da área de suínos por 15, quase 20 anos, então o cenário eu imaginei que estaria totalmente diferente, e não está muito, não. A gente vê que a produção ainda é concentrada muito, e no Brasil, mais do que nas grandes indústrias, é concentrado nos pequenos produtores. E a disponibilidade de tecnologia, de educação, é assustadora, não tem. Enfim, aí tivemos que dar um passo atrás, dizendo, olha, então, nós temos que primeiro gerenciar risco operacional, para depois pensar em estratégico, né? E foi mais ou menos esse cenário. Então, nós pensamos dali, porque, primeira coisa, a linha de pesquisa é zootecnia de precisão, e em segundo, que eu estou no grupo do GBASP, que é o da minha orientadora, que é o grupo de ambiência animal. Então, tem que tratar a temperatura. Então, a gente fez esse recorte e o desenvolvimento de tudo isso aí é um aplicativo que o produtor consiga gerenciar risco na propriedade dele sem necessidade de internet, de nada disso. Ele vai estar com o celular na mão, ele vai precisar de um pouco de conhecimento do processo. Aí. Bom, obrigado, Berenice, pela análise. Deixa eu levantar alguns pontos muito rapidamente, que eu acho que a gente está quase estourou o tempo, né, Lucas? Não, ainda não? Vai me controlando aí, tá? Fabiano, o que eu percebi é que o foco maior do seu estudo foi em risco operacional, né? Foi risco de produção em si, né? E a Berenice levantou um ponto de risco de preço. A questão do risco de preço, e ela já apontou para a questão de cross-hedge, né? De fazer com boi ou fazer com milho, que abre uma coisa, realmente uma outra linha de pesquisa. O que eu ia recomendar a você para dar uma olhadinha, existem algumas publicações, depois você pode mandar um e-mail, eu te mando umas publicações que avaliam a questão do risco de forma holística. Umas publicações da OECD, bem interessantes, com diagramas de análise de risco, de avaliação de risco sistêmico, e o Banco Mundial tem feito estudos com metodologia bem solidificada em diferentes países, avaliando a questão holística do risco. Então, pode te ajudar em relação a isso. Em relação à tua revisão de literatura, existem hoje, eu não sei se você levantou por isso, mas existem softwares que realizam essa revisão, e até ele aponta em que localidade, que país que está saindo mais publicação na área, e dado que você levantou uma gama de artigos muito alto e depois teve que, né, eu acho que seria interessante em algum outro momento focar mais quais são os artigos que efetivamente tratam da questão do risco, talvez agrupando por tipo de risco. Não sei se isso é possível. Acho que poderia ajudar a recortar ainda mais e focar ainda mais o seu trabalho.
Você analisou isso a partir de algum software? Fez uma revisão bibliométrica nisso? Não? Acho que vale a pena. Infelizmente, não. Não dispunhamos na ocasião e foi início da pandemia, então tudo ficou muito difícil. Eu acabei tendo que fazer na unha mesmo. Você foi planilha de Excel preenchida e loucura de leitura. Tá, então me manda um e-mail também que eu te mando uma aula no YouTube de como fazer essa revisão bibliométrica pelo R. Tá bom? Legal, obrigado. Eu vou pedir teu e-mail aqui pelo chat. Já coloco aqui. Pessoal, mais algum ponto? Bom dia, pessoal. Só um comentário rápido, professor Orlando. Primeiro, eu deixei a referência aí do Tranfield, é a principal referência na área de construção de artigos de revisão sistemática. Então, caso você pense em publicar seu artigo, é interessante que você dê uma lida, como que ele constrói essa ideia de filtrar artigos, base, igual você fez na sua metodologia, só para te ajudar, ok? Legal, obrigado, pessoal. O artigo está no Prelo, praticamente aprovado, mas eu agradeço muito a contribuição aí. Bom, Lucas, podemos passar para o próximo artigo? Deixa eu ver aqui no meu controle como que está. Nossa, estourou alguma coisa aqui na Unicamp. Barulhão. Transmissão de volatilidade no mercado de commodities, evidências a partir do conflito Rússia e Ucrânia. Professores Daniel Capitani e Luiz Eduardo Gaio. É isso, Lucas? Isso mesmo. Vou compartilhar aqui só um instante. Fala, pessoal. Estou aqui para apresentar os resultados da minha pesquisa, ser apresentado no CEMEAD 2022. A pesquisa com o título Transmissão da volatilidade no mercado de commodities agrícola, analisado por meio das evidências no conflito da Rússia e Ucrânia. Foi feito por mim, professor Luiz Eduardo Gaia, sou professor da Unicamp, e pelo professor Daniel Capitani, também professor da Unicamp. A gente faz parte da Faculdade de Ciências Aplicadas e estamos num programa de pós-graduação. Bom, o que nos motivou? Primeiro que o conflito da Rússia e Ucrânia gerou uma estabilidade no mercado internacional, principalmente no mercado de commodities e grãos, uma vez que a Rússia é o maior exportador de trigo e de fertilizante, e um dos grandes players aí da área de petróleo. A Ucrânia está uma relação grande com o mercado de milho, é um dos maiores exportadores de milho, os produtores, né? E é forte nessa área de grãos. E outra coisa que nos motivou é que essas crises geralmente impactam diretamente o mercado agrícola, então gera uma transmissão dessa volatilidade, que a gente chama. Então, dessa forma, a gente falou assim, então por que a gente não analisa essa transmissão após esse conflito da Rússia, nesses mercados internacionais que esses países são grandes players, e o quanto isso pode repercutir no Brasil, que também é forte na área de grãos, né? A literatura internacional é ampla, tem uma literatura que trabalha justamente a crise do mercado 2008, 2006, no mercado agrícola. Há uma literatura também que analisa o impacto na pandemia, e no caso da pandemia, houve uma queda no preço dos petróleos internacionais causada pelo desaquecimento global, desaquecimento da economia, né? Uma recessão global, e isso fez com que o mercado de petróleo ficasse até negativo nas bolsas internacionais, no caso dos Estados Unidos. E aí esse caso do conflito da Rússia e Ucrânia também aumentou muito essa incerteza que já tinha por conta da pandemia, né? Então, dessa forma, a gente falou, bom, a literatura é interessante, vamos analisar isso nos mercados, né, ver se aconteceu mesmo no caso da transmissão nesse período. A literatura também mostra que o preço do petróleo é um dos grandes commodities assim, que repercute nos demais commodities globais. Tá? Petróleo, minério de ferro são os grandes commodities ali que geram fortes oscilações nos demais mercados. Vamos avaliar isso no caso da Rússia e Ucrânia. Pegamos os preços internacionais de petróleo, usamos o mercado futuro do Brent e o mercado de milho, soja e trigo da CME. Usamos a primeiro vencimento. Então, tem vários vencimentos, vários contratos, pegamos o que vai vencer mais cedo. Para analisar o Brasil, a gente pegou os preços domésticos, o mercado físico, milho, soja e trigo, da CPEA. Os períodos a gente pegou começo de 2021, questões de sazonalidade, e o mais recente de 2022. Separamos a amostra em 3 grupos, né? Toda a amostra,
antes do conflito e após o conflito. Após o conflito, a gente usou como no dia 24 em diante, foi o dia que a Rússia invadiu a Ucrânia. A gente não analisou necessariamente os preços, a gente calculou os retornos, né? E para analisar essa relação de causalidade, nesse caso a correlação, né, nem foi de causalidade, a relação entre a transmissão da volatilidade, o spillover, a gente usou a metodologia dos autores de 2021, que eles usam o modelo DCC, que é um modelo que calcula a correlação dinâmica no tempo, né? Pega dois ativos, calcula a correlação e anda ela no tempo, né? Existem diversas formas de calcular essa correlação no tempo, BEC, VEC, CC, usamos o DCC, que ele tem menos parâmetros, facilita para a estimação, né? É o modelo mais recente do Robert Engel. Aqui os resultados, aqui que a gente pode perceber. Então, para as 3 amostras que a gente analisou, de forma bem rápida, a gente pode notar que os retornos subiram da maioria dos mercados após o conflito. Mais do que isso, subiu mesmo foi a volatilidade. Uma vez que teve o conflito, as volatilidades dos mercados se alteraram, né? Os mercados também não seguiram a distribuição normal, por questões de assimetria e curtose. Aqui são os gráficos internacionais do petróleo, do milho, da soja e do trigo. Em azul é os preços, em laranjado é os retornos. Olha só, quando a gente separa, analisa só o conflito da Ucrânia, quando teve, nota-se um aumento da volatilidade. Ele passa a oscilar mais durante um certo período, que é aquele período que as informações ainda estão circulando, e aí há uma incerteza maior, e é o que a gente chama de cluster de volatilidade. A partir do momento que as informações entram no mercado, o mercado se equaciona para ter esses clusters, né? Já no caso doméstico brasileiro, não teve grande impacto. Portanto, nota-se que há um impacto maior dessa volatilidade nos mercados internacionais, tá? Principalmente, se a gente for ver, o petróleo, o milho e o trigo. A soja não muito, tá? Que é justamente onde tem relação com os países exportadores. Analisando a correlação no tempo, esse gráfico é a correlação no tempo, a correlação vai de menos 1 a 1. Quanto mais próximo, maior a correlação. Olha só que curioso, os 3 de cima os mercados internacionais e os 3 de baixo os mercados domésticos. A correlação era baixa, de repente a correlação se elevou de uma vez, ó. Principalmente o trigo, ó. E essa relação do petróleo com essas 3 commodities. Ou seja, aquelas evidências da literatura de que o mercado de petróleo ele tem uma influência grande nas commodities internacionais se mostrou presente, principalmente no caso da Rússia, na crise, conflito, né, da Rússia e Ucrânia. Se elevou bastante essa relação. Logo, há uma evidência grande dessa transmissão da variação. Oscila muito no petróleo, passou a oscilar muito também nos demais países, tá? Os demais commodities. No caso do Brasil, aqui embaixo, os 3 de baixo, não teve grande impacto. No milho também, internacional sim, houve impacto grande do milho com a soja e trigo. Eu não coloquei com o petróleo em si, porque já acabei de mostrar o gráfico dos pares, né? Os mercados domésticos não tiveram grandes impactos. Aqui, esse gráfico aqui é o internacional, também houve um aumento grande. Os 3, o mercado doméstico não teve grandes influências da soja. E aqui, o trigo, só com o mercado doméstico, porque os demais já foi mostrado anteriormente, não teve grande influência. O que a gente conclui, então, que o conflito gerou um impacto grande na correlação, principalmente nos mercados internacionais. Então, a gente pegou essa diferença desse impacto e vamos ver o que acontece. Então, olha só, era 27, foi para 30, tem uma diferença de 2 entre milho e petróleo. Significativo. Então, eu separei os que foram significativos e os que estão em azul, que são negativos. Olha só o quanto que o petróleo impactou, o milho, a soja, não muito, e o trigo. Conclusão que a gente chega, que os choques foram substanciais na volatilidade, principalmente nos mercados internacionais. Alguns mercados há uma persistência, principalmente no trigo, a volatilidade continuou, o preço ficou em patamares mais elevados, e sim, o petróleo tem uma forte influência, e o Brasil não teve tanto impacto nesse período. A gente sugere, então, para fazer uma pesquisa agora dessa direção dessa causalidade, usando outras metodologias, e expandir, ou quem sabe usar dados intradiários para o mercado da crise. Aqui são nossas referências. Agradeço a todos.
Muito bem, obrigado, Gaio, obrigado, Daniel. Eu abro a palavra aos debatedores. Caso os autores queiram colocar alguma coisa a mais, se apresentar também, fique completamente à vontade, e aí eu abriria para perguntas e questionamentos. Bom dia a todos, pessoal. Então, só me apresentando, eu sou Luiz Eduardo Gaio, professor da Unicamp, aqui na área de Finanças e Mercado Financeiro. Então, desejo um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Daniel Capitani, professor na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, né? Tem um curso no programa de pós-graduação de administração, sou economista também aplicada, formação também agrícola, né? Estou na área de EDM já faz 9 anos. Bom, eu só queria fazer uma observação, pelo tempo do vídeo, a gente não conseguimos falar, mas essas percepções aqui do Brasil, elas são talvez aí enviesadas pelo fato de a gente ter usado as paridades em dólar, né? Então, o efeito no mercado físico ele pode ter sido evidente, mas como a gente teve que padronizar esses preços em uma única moeda, o câmbio também teve essa volatilidade, né? Então, a gente não percebe. Um estudo futuro possível seria olhar essas influências cambiais, né, no mercado de commodities, que é latente em diferentes períodos de crise, como Covid, e agora, recentemente, a guerra Rússia-Ucrânia, né? Então, essa é uma razão aí que a gente coloca uma das observações ao final do estudo. Tá? Eu queria fazer esse abrindo. Obrigado. Perfeito. Eu fiquei com uma pergunta aqui enquanto assistia a vocês, que é acerca desse lado mais qualitativo mesmo. Do ponto de vista quântico, vocês mostraram ali, né, as relações, as evidências, mas do ponto de vista qualitativo, como a gente poderia explicar essa relação entre o movimento do petróleo e as demais commodities agrícolas? Eu fico um pouco na dúvida, não sei se vocês investigaram isso. Berenice, tem uma série de literatura que mostra, muitos estudos que vêm demonstrando desde o primeiro choque econômico em 2006, 2008, os preços das commodities subiram, que há uma forte relação entre mercados energéticos para com os mercados agrícolas. Então, no começo, se desconfiava que o etanol era um dos responsáveis pela relação do mandato do etanol dos Estados Unidos em 2010, mas a literatura mostrou que o principal vilão da situação em âmbito internacional é o petróleo. Então, isso se replicou naquele período, se replicou recentemente na questão da Covid, nos poucos estudos que já começaram a sair, e agora os estudos supremos não têm demonstrado essa razão. Então, qual é a relação, né? Então, aí você vai para o mundo de outros estudos. Por exemplo, você tem a questão diretamente a questão do custo de produção, né? Ela é afetada porque você afeta a insumos, afeta transportes, afeta uma série de outras questões. Tá? Indiretamente, tem o efeito especulativo. Né? Então, a gente tem um colega em comum, o César, ele estuda a questão das bolhas especulativas. Ele trouxe um método utilizado no mercado financeiro para entender mercado de commodities agrícolas. Né? E a gente não sabe quanto desse efeito foi especulativo de início. Então, os mercados se variaram, né, por um período de alguns dias, algumas semanas, e depois eles terciaram esse efeito. Tá? Mas isso se aplica também ao petróleo. Né? Então, as commodities, elas embutem também o risco estocástico, né, que é inerente ao mercado financeiro também. Perfeito. Não, ficou claro. Eu acho que essa explicação que você deu sobre usar o petróleo como uma proxy, né, de todas essas commodities ligadas à energia, e aí, obviamente, o impacto disso em custo de produção sendo espalhado pela cadeia, né? E, aliás, as empresas de agro que estão soltando resultado agora, mostrando, né, que era importante resultados justamente por causa de aumento de custo de produção. Então, as commodities que tinham subido muito de preço, agora estão com todas as curvas invertidas, né, preços corrigindo e voltando, custo lá em cima por causa desse movimento, né, que tem a ver com energia, dólar e etc. E a imagem agora vindo todas menores, né, de maneira geral, em relação ao trimestre anterior. Perfeito. Daniel, mais uma dúvida. Qual petróleo vocês usaram ali, o Brent ou o WTI? Foi o Brent. O Brent. Tá, perfeito.
Muito bacana. E só mais um ponto, acho que outra coisa aí pensando, né, em tendências para o futuro, essa matriz energética, mesmo dentro do agro, cada vez mais se diversificando, né? Esses dias mesmo a gente estava falando com uma empresa aí produtora de fertilizantes, que a energia dela é gás, né? Então, também, de repente, a gente pode ter aí uma revisão desse processo pelo espalhamento das possibilidades energéticas que o próprio agro agora está explorando, né? Principalmente pensando aí no impacto ambiental de tudo isso. Eu acho que aqui no impacto, Berenice, no caso dos preços, ele vai mais pelo ponto dos insumos relativos a plantio, safra e colheita, principalmente fertilizantes, né? A gente teve o impacto dos fertilizantes por causa da guerra. A Rússia é a maior exportadora, né? Então, esse custo sobe, e pelo fato do custo subir, as expectativas do preço já sobem. A questão energética em si, eu não sei o quanto ela impacta nesse ponto. Eu sei que sucroenergético, por exemplo, tem muito da cogeração própria, né? Suínos, agriculturas. Agora, em grãos, não sei o quanto que a energia é impactante, de fato. A eletricidade é impactante no custo total. Né? Muito mais combustível. Né? Combustível e fertilizante. Combustível e fertilizante, perfeito, é isso aí. Muitos querendo fazer hedge de combustível agora. Fizemos um derivativo de óleo diesel aqui na B3. O etanol faz tempo e não tem liquidez. Não é só por isso. Ele não tem uma boa relação com óleo diesel. A gente está modelando o hedge de frete agora e o que está dando maior relação com o óleo diesel brasileiro é o heating oil americano. O etanol não é uma... Uhum. Muito bem, parabéns, gente, pelo trabalho. Obrigado de novo pela discussão. O artigo é muito interessante. Eu fico imaginando se futuramente seria interessante colocar aí boi e frango para ver o quanto isso impacta no preço, né? Verificar essa relação. E suínos também. Que suínos... É um pouco mais complicado a questão da série temporal com preço para suínos. Boi é bem mais tranquilo, né? Frango é relativamente um pouco mais complicado, mas boi a gente tem fácil na B3, pelo menos. Eu acho que não vai dar tempo da gente tá trabalhando um pouco mais a respeito disso, mas um único ponto me chamou a atenção essa questão da relação com as cotações aqui no Brasil. Realmente, talvez, Daniel, Gaio, focar mesmo em preços internacionais e ponto, né? No artigo, não entrar em cotação nacional, porque fica a seguinte questão, né? Especialmente para soja, as cotações são tão integradas, né, que é de se estranhar, né? Milho também está sendo tá aumentando bastante a integração nos mercados internacionais por causa da safra de inverno, né? Então, causa estranheza esse resultado, né? Mas como você disse aí, talvez é o efeito cambial, né, Daniel? O efeito cambial, Rodrigo, também a gente tem que pegar que os preços estavam muito altos, né? E eles já vinham numa tendência de queda do 2021 para cá, né? Mas eu olhando, claramente, o câmbio ele afeta diretamente esse preço e a gente usou em dólar. Então, a gente não tem como dizer afirmativo qual foi o efeito de fato, né? Legal. Eu agradeço e a gente pode conversar depois sobre desdobramentos desse artigo em relação a um outro que a gente tem conversado. Bom, gente, eu acho que agora vamos para o terceiro, né, Lucas? E aqui, deixa eu pegar minha listinha aqui de novo, só um instantinho. Uma proposta de construção de rede de compra de milho em Marechal Rondon. Eu vou abrir aí para o Lucas colocar o vídeo. Os autores são a Berenice, que está aqui presente, o Wesley, o Marcelo, o Pedro Henrique e o Saulo. Manda ver, Lucas. E bom dia, José Paulo. Bom dia, Rodrigo. Tudo bom? Tudo bom? Estamos aqui para com vocês.
Estamos aqui para compartilhar com vocês um trabalho que fizemos, uma pesquisa apresentada ao CEMEAD em 2022, que busca endereçar um problema que encontramos no nosso dia de consultoria, que é a ineficiência do hedge de commodities. Nesse estudo, fizemos aqui um material para compartilhar com vocês em mais detalhes os dilemas e as situações que encontramos e como endereçamos e resolvemos este problema. Bem, este trabalho foi feito não só por mim e por Wesley, mas também por Marcelo Hermel, Pedro de Carmo Tavares e Saulo Misraia. Bem, neste trabalho, o nosso objetivo foi endereçar a questão da ineficiência dos hedges de commodities, que muitas vezes é oriunda das diferentes localidades em que os produtores e empresas do agronegócio comercializam os seus produtos e, via de regra, são localidades diferentes daquela em que o preço do derivativo se forma para fins de negociação e liquidação dos derivativos nas bolsas de valores e mercadorias, não só aqui no Brasil, mas nas bolsas no exterior também. Bem, nossa pergunta de pesquisa aqui foi sobre como poderíamos deixar mais eficiente um hedge de milho na região oeste do Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondon, onde buscamos um histórico de preço e o analisamos em relação ao preço do milho praticado no contrato futuro da B3, cotado em reais por saca. Principais pontos quando a gente inicia, né, ou vai construir uma estrutura de hedge, né, é a questão do monitoramento desse hedge, né? Qual que é o prazo do objeto, qual que é o prazo que vai ser necessário para se fazer a proteção, né? E esse autor, né, o Farid, em 99, né, no artigo que ele escreveu, ele listou, né, algum dos principais pontos que devem ser avaliados quando se faz uma estrutura de hedge, né, que estão bastante relacionados com a questão de prazo entre instrumento e objeto. E quando olhamos a evolução dos preços, nós percebemos que tem uma parte do preço que tem a ver, e é muito próximo ao que está acontecendo nas localidades, e uma outra parte do preço que tem a ver com as questões de logística, com os custos envolvidos no transporte, no armazenamento e na comercialização desses produtos agrícolas. E é exatamente esse diferencial, também chamado de risco de base, que faz com que muitas vezes haja essa ineficiência do hedge. Então, em função aqui da situação que estávamos vivendo, nos juntamos ali num grupo de estudos para identificar maneiras de endereçar este problema, mitigar essa ineficiência. E foi aí que nós desenvolvemos o que chamamos de um fator de hedge para ajustar essa evolução de preço, que podemos ver, inclusive, aqui neste gráfico. Percebemos que, ao analisar a evolução desses preços na localidade de Marechal Cândido Rondon, aqui representado em azul, e quando comparamos ele com a evolução do futuro da B3, aqui em vermelho escuro, há sim uma relação importante entre a evolução desses preços, mas perceba que consistentemente há uma diferença, né? O preço futuro da B3, via de regra, sempre trabalhando alguns reais por saca acima do preço da localidade. E vamos lembrar que o preço B3 tem um referencial geográfico, que é a região de Campinas, em São Paulo, enquanto que este preço de Marechal Rondon tem um custo de logística, de armazenamento, de comercialização, até que ele seja posto ali na localidade B3. E isso também fica evidente aqui na estatística descritiva, quando olhamos, né, os máximos e mínimos preços e o seu desvio padrão, percebemos, né, que temos esta diferença que procuramos endereçar aqui no trabalho. Bem, pensando também do ponto de vista do uso de derivativos para fins de hedge, um produto muito usado para hedge é este NDF, o Non-Deliverable Forward. É um tipo de derivativo negociado no mercado de balcão, em que as companhias fecham este hedge junto aos bancos do seu relacionamento, e é muito comum que o banco, por consequência, também faça o seu hedge lá na B3, né, pelo menos transferindo parte deste risco para a bolsa. No NDF, o ajuste propiciado pelo derivativo e a sua marcação ao mercado, enquanto ele não vence,
é contraposto com os efeitos de variação de preço que estão vindo do fluxo de caixa protegido. E o mundo ideal é que a gente tenha essa relação, como está aqui representada no gráfico, que o derivativo contrapõe os efeitos adversos que podem estar vindo dos fluxos de caixa que estão protegidos, como aqui compras e vendas relacionadas a estas commodities. E nem sempre essa relação fica perfeita, mas o nosso grande objetivo aqui nesse estudo foi tentar deixar essa relação o mais perfeita e ajustada possível. Bom, nesse sentido, uma das metodologias que a gente utilizou para avaliação da efetividade do hedge, né? Mais para frente, inclusive, a Berenice vai explicar um pouco como que foi estruturado essa construção de hedge, né? Mas a gente utilizou basicamente duas metodologias muito utilizadas, né? Que é o dollar offset e a análise de sensibilidade, que basicamente observam as comparações da variação no valor justo ou nos fluxos de caixa do derivativo em comparação com o objeto, né? E nesse teste de efetividade, a gente incluiu o fator de compra, né, do milho, que foi construído no modelo de regressão mais à frente. Perfeito. E em complemento a esse olhar mais contábil, endereçado aqui pela equipe de accounting, a nossa equipe que olha do ponto de vista do hedge econômico também fez uma estatística para buscar quantitativamente mensurar quanto seria essa quantidade de hedge que melhor ajustaria o quanto eu preciso de fazer de derivativos lá na B3, tendo em vista o histórico de preço na minha localidade. Testamos alguns diferentes modelos e o que melhor se enquadrou foi esse que chamamos de modelo 1, que é aquele que calcula a primeira diferença do logaritmo natural do preço spot em relação ao primeiro futuro da B3. Como referência para esse estudo, usamos o primeiro futuro da B3, que é em geral o mais líquido e o mais referenciado, pelos autores que também pesquisaram este tema. Os nossos resultados mostram que, de fato, esse modelo nos pede que seja negociado uma quantidade de derivativos na B3 que equivale a 109% da quantidade de milho que precisamos redear na nossa localidade. E isso justamente por causa deste histórico entre as variações de preço que temos lá em Marechal Cândido Rondon e na nossa B3. Nosso artigo traz contribuições importantes e interessa um ponto em que alguns autores se limitam a mostrar a ineficiência do hedge de commodities, que é um tema há bastante tempo pesquisado e explorado na literatura científica. Olha, muito bom. Obrigado, Berenice. Obrigado, Wesley, pela apresentação. Eu vou abrir primeiro, tradicionalmente, para vocês se apresentarem melhor, e aí a gente pode proceder. Eu tenho algumas perguntas aqui, e aí também vamos escutar aí os demais. A gente se apresenta rapidinho, então tá. Isso. Bom, eu sou a Berenice Rigdank, eu atualmente sou professora do INSPER já há 7 anos, também já dei aula em outras escolas. Nós trabalhamos no dia a dia com esses temas de hedge, aí por isso que, como a gente falou ali, né, a ideia do artigo surgiu de fato de uma necessidade prática que tivemos dentro da consultoria. Eu dou aula desses temas também e sou uma apaixonada por derivativos há 20 anos. Acho que isso me resume. Muito bom. Pessoal, eu sou Wesley, eu tenho graduação em mestrado em contábeis na FECAP, né? Não sou professor em graduação hoje, mas dou algumas aulas em company, sou professor em company também, de temas relacionados a rede accounting, né? Que aí também, esse artigo não tem um foco especificamente para accounting, mas ele impacta diretamente ali resultado contábil, né? Então, principalmente para quem trabalha com contabilidade ou pesquisa, certamente ele também vai contribuir nesse sentido, tá? E aí também trabalho com consultoria aí voltada à Red Account também, em parceria, inclusive, com a professora Berenice. Muito bem, obrigado. Deixa eu fazer algumas perguntas e aí eu abro para os demais. Vocês usaram preços em dólares ou em reais para estar fazendo a estimativa, a razão de hedge e efetividade?
Nesse caso, como a nossa base de dados era reais, né, preços de milhas em reais, a gente comparou com o da B3 justamente para não ter essa contaminação de câmbio, né? Então a gente fez B3 reais contra preços locais em reais. Tá. Berenice, Wesley, deixa eu comentar uma coisa. Eu estranhei um pouco na parte de resultado o valor da razão de hedge. Não é normal ter razão de hedge maior que 1. Eu, particularmente, eu nunca tinha visto uma razão de hedge maior que 1. Eu não sei o que pode estar afetando, se é o período do tempo que vocês avaliaram, o que pode estar influenciando isso. Pelo que eu percebi, vocês rodaram uma regressão simples, né? Variação de preço spot contra variação de preço futuro, né? A gente fez vários testes, e o mais interessante é que, do ponto de vista da qualidade estatística, o preço foi a melhor, embora, claro, a gente sabe que toda a literatura, né, e, enfim, os autores aí mais reconhecidos sempre recomendam que a gente trabalhe com retornos, né, retornos logarítmicos. Mas aí, quando você compara os resultados, a quantidade de hedge via preço, ela é menor do que 1, e via retorno ela é um pouco maior do que 1. E só para complementar, Rodrigo, nas commodities metálicas é muito comum que a razão de hedge seja maior do que 1, porque aqui no Brasil a gente paga, via de regra, um preço maior do que o da Bolsa. Nas agros, sim, a maior parte das vezes a razão de hedge é menor, porque você tem o desconto do basis, que é principalmente essas questões de logística. Sim, verdade. Agora, é normal, realmente não se faz no nível de preço, porque você tem que ter estacionariedade dos preços. Então, por isso que normalmente o pessoal usa aí as diferenças, né? É até bom fazer um teste antes, tá? Para verificar a estacionalidade dos preços. Mas normalmente, realmente, o pessoal roda o retorno contra o retorno. Mas o que me chamou a atenção foi realmente essa razão de hedge maior que 1. Depois, acho que seria interessante, talvez, pegar a tua base de dados, o período, recortar em alguns períodos para ver como que está se comportando isso. Ou ainda, fazer uma janela móvel. Por exemplo, você está trabalhando com dados diários ou semanais, provavelmente, você trabalha aí uma janela de tempo de 1, 2 anos e roda uma razão de hedge puxando, e aí você vai vendo a evolução da razão de hedge ao longo do tempo. Pode ser uma alternativa para você verificar isso, tá? Enfim, eu acho que eram esses pontos. Eu abro aí para discussão, Daniel, Gaio, Fabiano, José Paulo, fiquem à vontade. Bom, parabéns pelo trabalho, Berenice, Wesley, José Paulo e os demais aqui que estão presentes. Bom, eu vou tentar dar uma contribuição aqui com a pesquisa de vocês. Quando fala rodou em nível, né, de preços um contra o outro, né, não é o normal, nem no modelo mais basiquinho de razão de hedge, né? Então, assim, por que está tão alto assim, essa relação, esse erro quadrado enorme, a significância, então tudo aparente, mas eu acho que se você for fazer os testes de intervalo de confiança, você vai ver que a amplitude vai estar grande. Provavelmente vai ter problemas aí dos resíduos, né, estarem tendo o mesmo tipo de interferência. Então, vai ter problema de heterogeneidade e autocorrelação, porque são mercados, né, relacionados entre si, né? Então, usar esse nível já vai gerar esses problemas usando esse OLS, pelo menos para usar em nível, rodar um generalizado, um menos quadrados generalizados para tentar consertar. Né? Tentar depois no software fazer um mínimos quadrados corrigindo a heterogeneidade, por exemplo, o resultado vai ser um pouco diferente, provavelmente, tá? E aí o trivial seria você fazer como o Rodrigo mencionou, né, professor Rodrigo, de usar na diferença, fazer esses testes de estacionalidade e também fazer o teste de cointegração, porque provavelmente no modelo mais classiquinho do Meyer-Thompson, ele se tiver cointegração, você tem que incluir o vetor de correção de erro, né, para ele equacionar essa relação de curto e longo prazo, que aí sim você vai ter uma razão de hedge, né? Então, isso no modelo de Meyer-Thompson, que já é um modelo bem consolidado na literatura de 88, no cenário. Enfim, eu acho que são contribuições aí para o trabalho futuro que vocês vão ainda provavelmente mexer. Tá? Obrigado.
Mas deixa eu então comentar um outro ponto. Essa questão de avaliar a razão de RED, quando você vai ver na prática com o produtor, não casa a razão de RED que você usa no modelo e o que normalmente ele atua no campo, né? Porque existem alguns fatores de comportamento aí. Então, outro trabalho interessante que vocês poderiam pensar em fazer futuramente é ir para campo mesmo, perguntar para o produtor, escuta, da tua safra, quanto que você protege? E avaliar a tomada de decisão dele, o que interfere na tomada de decisão dele. E aí tem uma ampla pesquisa na parte de economia comportamental que avalia essas questões de vieses de comportamento que acabam afetando o uso de instrumento de gestão de risco. É bem interessante essa área, ela é complementar, né, porque você acaba verificando o que leva a esse sujeito a não fazer RED, ou às vezes fazer menos, ou até às vezes fazer mais. Eu me lembro de conversas com produtores de café, falando, não, a gente opera quanto? Não, a gente opera mais que a produção, porque a gente, na verdade, não estava fazendo RED, ele estava realmente especulando no preço do café. Enfim, mas é algo interessante, dá mais trabalho com dados primários, você tem que ir para campo e tal, mas é uma agenda de pesquisa interessante. Perfeito, agradeço as contribuições. Muito bem, gente. Eu acho que fechamos, né, Lucas? Você me disse aqui que tem um espaço para debate final de mais ou menos 20 minutos. Eu abro a palavra para caso alguém queira introduzir ou colocar algo adicional. Caso contrário, a gente vai aí finalizando a mesa. Bom, então eu procedo aqui a finalização da mesa, agradecendo todos os presentes, apontando que esse é um tema de pesquisa que eu acho que vai ser cada vez mais relevante em função das mudanças climáticas que a gente está tendo. Isso vai impactar a questão tanto da produção como do preço. Gestão de risco é fundamental nisso. Então, acho que coloquei aqui meu e-mail no chat. Caso queiram a gente aprofundar alguma discussão, fico à disposição. Obrigado, Berenice, obrigado, Daniel, Gaio, José Paulo, Wesley, Fabiano e Lucas pela presença, e desejo um ótimo final de semana a vocês. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigado a todos. igualmente. Muito obrigado. Muito bom. Tchau, até logo. Obrigada. Obrigado. Tchau. Rodrigo, obrigado pela mediação. Obrigado, Lucas. Até. Até, um abraço.